Fábio que, vou justificar, Fábio. O Carlinhos está por aí. Tá. Vocês acham que para vir de Magé para cá é fácil? Não é nada. Oi? Bom dia a todos. Vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, internautas linkados no site ou especificamente linkados no YouTube, né, assistindo a sessão da Câmara. Nosso bom dia a todos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Carlos Eduardo Mendes, Duda, da Prefeitura, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Ausente o vereador Fábio Enfermeiro. O vereador Fábio mandou até foto aqui para a gente, mandou mensagem, está com a crise renal aqui no pronto-socorro, está internado lá. E nossas já de imediato desejo melhoras aí e que se restabeleça o quanto antes. Havendo o nome legal invocando a proteção de Deus para os trabalhos, declaro aberta a sessão ordinária. O vereador que desejar dar cumprimento ao disposto na resolução 0889, queira se dirigir à tribuna. Com a palavra, o vereador Santana. Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ei a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e o meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e os vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Dando sequência aos trabalhos, está em discussão 19ª ata da sessão ordinária. Algum vereador em fase de discussão? Encerrada a fase de discussão, está em votação. Os vereadores forem favoráveis, queiram permanecer sentados. Caso contrário, queiram se levantar. Ata, 19ª sessão ordinária, aprovada. Gostaria de agradecer a presença do público presente, alguns amigos presentes aí, Leures, para quem não conhece o alemão, o Vanderlei, o Ivan, o Juninho, o Bola, e o ex-vereador dessa casa aqui, meu amigo mesmo, pessoal, o vereador Gambá. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Aqui. Dando sequência aos trabalhos, convido o primeiro secretário, vereador Duda, para que proceda a leitura do expediente em geral. Prefeitura da cidade de Embu-Guaçu, Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 126 de 2018, assunto: atendimento ao ofício GP-DSL-SA 236 de 2018, Embu-Guaçu, 19 de junho de 2018. Ilustríssimo senhor,
cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, veio através deste ofício, em atendimento à solicitação constante do ofício número 236 de 2018, requerimento número 141, de autoria do vereador Carlos Chitton, prestar os esclarecimentos solicitados, contextualização. Se durante o século XIX não havia ainda uma prescrição mais agressiva acerca do uso de uniformes padronizados para os alunos das escolas públicas brasileiras, com o advento da República e a expansão do ensino, tal prescrição ganha força, um dos argumentos fortes para a adoção de uniforme. Conforme aponta Inês do Céu, 2005, foi a ideia de que, por meio dele, seria possível evitar o contrastes entre ricos e pobres, tão caro à concepção da democratização do ensino. Ao se constituírem como símbolos de padronização, os uniformes foram considerados um elemento fundamental para a construção de um sistema educacional que postulava uma educação igual para todos, no caso brasileiro. Sabemos que a igualdade pretendida escondia diferenças significativas. Em nome da democratização do ensino, foram criadas no Brasil várias estratégias e políticas públicas com o objetivo de fazer com que os alunos permanecessem na escola, a exemplo das caixas escolares, das fundações educacionais, da seção de orientação e assistência escolar. Essas instituições caracterizavam-se como auxiliares destinadas, entre outros benefícios, à compra do vestuário e calçados para os alunos que não tivessem condições de adquiri-los. Conforme já respondemos para 2 profissionais da Rede Globo através de e-mail em nosso município, consta no planejamento para o ano de 2019 a entrega dos uniformes escolares padronizados no ano de 2018, a entrega que foi feita a entrega dos kits escolares. Está previsto a entrega... Presidente, peço leitura de tudo aquilo que não foi votado hoje. Obrigado, vereador. Então, vereador Duda, eu peço ao senhor que termine a leitura, né? E após a leitura do texto que o vereador está fazendo, colocarei em discussão a dispensa de leitura do expediente, o expediente geral, né? Tá? Vereador Duda, por gentileza. Desculpa o adiantamento, presidente. Esquenta a cabeça. Obrigado, vereador. Está em votação, está em discussão, né? O pedido de dispensa da leitura do que não demanda votação. Encerrada a fase de discussão, está em votação. Os vereadores forem favoráveis, queiram permanecer sentados. Caso contrário, queiram se levantar. Aprovado. Requerimento. Requeremos ao excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Bacelar, após ouvido o egrégio nos termos do inciso 12, do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal, que o expediente seja encaminhado a prefeito do município, solicitando que se diga a informar essa Casa de Leis, conseguinte em relação aos servidores nomeados em cargo de comissão. Quais os critérios utilizados pela administração para a nomeação de servidores em cargos de comissão, livre nomeação e exoneração? Quais os critérios utilizados pela administração para a manutenção dessas nomeações? Quais os critérios utilizados pela administração para a exoneração desses servidores? Justificativa. Segundo normas constitucionais, este vereador tem pleno conhecimento de que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, cabendo ao chefe do Poder Executivo essa atribuição. Porém, gostaria de obter maiores informações e detalhes que levam a prefeito do município a nomear e exonerar os secretários, diretores e assessores, bem como as razões que levaram a mantê-los nos cargos. Plenário Benedito Rochel de Moraes, aos 6 dias do mês de julho de 2018, Lisandro Ribeiro e Santana, GCM. Requerimento 183 de 2018 está em discussão. Algum vereador faz discussão? Peço votação nominal, senhor presidente. Encerrada a fase de discussão e atendendo à solicitação verbal do vereador Andrezão, solicita ao vereador Carlos Eduardo Mendes que proceda a chamada nominal dos vereadores. Andrezão. Não. Carlinhos. Não. Duda, não. Chitton. Sim. Manezinho, corretor. Não. Douglas. Não. Fábio, faltou. Lisandro.
Sim. Márcia Almeida? Não. Renato Marcelino? Não. Santana? Sim. E Valtinho? Não. Requerimento rejeitado. Requerimento número 197 de 2018. Requer o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Bacelar, nos termos do inciso 12 do artigo 12 da Lei Orgânica do Município, que esse expediente seja encaminhado e remetido ao prefeito do município, que se diga informar essa Casa de Leis o seguinte com relação ao IPTU. Quais os critérios adotados pelos administradores para a concessão de isenção de IPTU aos templos religiosos? Quais as entidades religiosas usufruem dos benefícios? Enviar relação beneficiadas de 2017 a 2018. Carlos Eduardo Mendes Duda, vereador MDB. Requerimento 197 de 2018 está em discussão. Com o vereador em fase de discussão. Só a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Mendes Duda, da Prefeitura. Presidente, companheiros vereadores, internautas aí sintonizados, público presente, em nome do nosso companheiro alemão aí, empresário, cumprimento a todos aí que se encontram presentes nessa casa. Senhor presidente, o motivo desse requerimento é simples. Nós temos aí uma lei federal que dá isenção de impostos aos templos religiosos no Brasil inteiro, e não é diferente no município de Embu-Guaçu. E nós temos aí deparado com algumas questões relacionadas à falta de, como que eu posso proferir essa palavra? Digamos assim, não sei se é de conhecimento jurídico, ou se é falta de interpretação jurídica, não dá para entender dessa forma, que tem algumas instituições aqui, que as listas às vezes chegam lá para poder, digamos assim, ter o benefício constitucional, né? E eles interpretam de formas diferentes, que algumas instituições religiosas têm o tal benefício, e o mesmo pedido de benefício de outras instituições religiosas, às vezes é negado. Já está sendo tramitado, inclusive, nessa Casa de Leis aqui, um projeto de lei, que será, evidentemente, da autoria do Poder Legislativo, que atribui o Poder Legislativo conforme a Lei Orgânica do município, para a gente poder dar uma transparência e legalidade mais adjunta àquilo que as instituições necessitam ao nosso município. E esse requerimento vem de encontro para nós sabermos quais que são as instituições que recebem esse benefício, quais são os critérios adotados para que eles recebam o benefício e para que se cumpra de uma maneira integral aquilo que é um ato constitucional, tanto para as instituições, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela de denominação maçônica, seja ela de denominação umbanda, seja ela de denominação budista, de qualquer denominação. Se existe, a lei é para todos, a Constituição diz que é para todos. Então eu gostaria que os vereadores na íntegra, se fosse possível, aprovassem esse requerimento, para que nós possamos aí entender de que forma e qual o critério adotado para que umas instituições tenham o tal benefício e as outras têm essas dificuldades aí, para que nós possamos aí juntos estudarmos um projeto de lei municipal, para que em caráter, digamos assim, constitucional, digamos dessa forma, seja interpretado essa lei municipal que vai beneficiar essas instituições na cidade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Encerrado, a fase de discussão está em votação. Peço votação nominal. Atendendo a solicitação nominal do vereador, a solicitação verbal do vereador Andrezão, solicita ao vereador Carlos Eduardo Mendes, Duda da Prefeitura, que proceda à chamada dos vereadores na forma nominal. Andrezão? Não. Carlinhos? Não. Duda, sim. Chiton? Sim. Manezinho Corretor? Sim. Douglas Danalice? Sim. Fábio faltou. Lisandro? Sim. Márcia Almeida? Sim. Renato Marcelino? Sim. Santana? Sim. E o Valtinho? Requerimento aprovado. Requerimento número 200 de 2018. Requeiro ao excelentíssimo presidente da Casa, vereador Bacelar, que esse expediente seja encaminhado e remetido ao secretário municipal de governo, que se diga a informar essa Casa de Leis se a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, foi notificada pela municipalidade para efetuar o serviço de recapeamento asfáltico
da rua Frutuoso Romeiro, no bairro do Granjinha, Cipozinho. Tendo em vista o mesmo ter sido deteriorado quanto à implantação da rede de esgoto, isso há mais de 20 dias. Plenário Benedito Rocha de Moraes, aos 4 dias do mês de agosto de 18, vereador Duda, MDB. Requerimento 200 de 2018 está em discussão. Com o vereador em fase de discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo Mendes. Senhor presidente, vereadores, internautas aí sintonizados, público presente, se encontra mais uma vez retornando a essa tribuna, senhor presidente. Eu gostaria aqui que nós começássemos a se atentar nas questões, primeiramente, do péssimo serviço que a Sabesp presta quando ela é, digamos assim, acionada para fazer um serviço ou de rede domiciliar de água potável ou de rede domiciliar de esgoto, de coleta de esgoto, em ruas que têm pavimentação asfáltica na cidade. É notório para todos aí no município que quando a Sabesp presta algum tipo de serviço dessa natureza, torna-se extremamente complicado para a população que mora nessas ruas, porque a Sabesp faz o trabalho, deixa aquela valeta jogada na rua, joga uma massinha em cima daquela valeta e os asfaltos novos que estão sendo feitos na cidade, bem como os asfaltos que já existiram no nosso município aqui, foi, digamos assim, uma romaria para conseguir fazer com que a Sabesp fizesse o conserto da deterioração, da manutenção que ela deteriorou, tanto na rua Benedito Fernandes, que é a rua do ginásio de esportes lá embaixo, demorou quase um ano para a Sabesp se atentar àquilo, quanto dessa rua Frutuoso Romeiro. A rua Frutuoso Romeiro, no bairro do Granjinha, ela está sendo, digamos assim, alvo, primeiramente, de muitas críticas de toda a população do bairro. O vereador Douglas tem inúmeros pedidos naquela rua também, os seus eleitores o procurou, o vereador Renato e o vereador André, que nós temos visto que também são os mais assíduos nas questões dessa rua aí. E esse vereador também foi procurado, e eu tenho procurado, evidentemente, dar atenção, como os demais vereadores também têm dado essa atenção, para os moradores dali. Ficou acordado que a Prefeitura de Embu-Guaçu faria a parte de calçamento ali, que é guia, sarjeta e calçada, e a Sabesp fazer todo o recapeamento asfáltico da rua. E não tem como recapear porque eles acabaram com a rua lá, né? A rua tinha uma pavimentação asfáltica, e eles fizeram lá o serviço domiciliar de rede de esgoto, se deteriorou com o tempo, e a rua acabou, virou lá um lamaçal. Parece que foi bombardeado ali uma rua do Iraque, que está ali. E a população ali está sofrendo muito com isso aí. Então a Prefeitura fez a parte dela no acordo feito com a Sabesp, através do Ney. Esse vereador, no dia que o Ney foi até a Prefeitura, que nós acionamos a prefeita, juntamente com os demais vereadores também que cobraram isso aí, acordou que assim que a Prefeitura terminasse o serviço de guia, sarjeta naquela região, a Sabesp iria entrar com o recapeamento asfáltico. Isso não foi feito até agora. Então o que cabe à Câmara Municipal fazer nesse contexto? Articular, né, fazer a articulação juntamente com a Sabesp, a prefeita, articulação política, do bom relacionamento para que isso aconteça. E a Prefeitura, dentro dessa articulação que nós fizemos, a Prefeitura executou o trabalho dela, executou a parte dela de fazer a guia e a sarjeta. E a Sabesp, dentro dessa mesma articulação, deixou, digamos assim, no vácuo esse compromisso que foi feito e a rua continua deteriorada lá. Segundo informações que eu tive, a Sabesp iria começar na quinta-feira. Quinta-feira fomos lá, não tinha ninguém, não tinha um técnico da Sabesp, não tinha ninguém. Conversei com a prefeita ligou para o Ney da Sabesp, o Ney da Sabesp disse que tinha ido lá com os funcionários, mas como estava chovendo não tinha como fazer. Não vou fazer esse questionamento, porque no horário que eu estava lá pela manhã, na quinta-feira, não estava chovendo, o tempo estava dessa forma, e eu não tinha visto ninguém, salvo se ele foi à tarde. Não posso dizer porque à tarde eu não estive lá. E até agora não foi feito esse serviço da Sabesp. Então estou solicitando esse requerimento, e eu gostaria, senhor presidente, de que esse requerimento ele fosse enviado também ao Ministério Público, para que tomasse conhecimento, até porque é uma questão, digamos assim, de reciprocidade, né, da população que paga na rede
na sua conta de água, já está pagando lá a água e o esgoto ao mesmo tempo, de uma rua que era pavimentada, e a Sabesp, por sua vez, não tomou nenhuma providência. Então, que chegue ao conhecimento do Ministério Público, que notifique também a Sabesp, e para que ela faça lá a obrigação dela, que é para deixar a rua em condições de que se encontrava lá, e que isso não continue sendo corriqueiro. A Sabesp também fez um trabalho de rede de esgoto lá, no início das Castanheiras ali, que parece que vai ter um condomínio de prédios ali do Minha Casa Minha Vida, que é o mesmo desse condomínio que tem aqui embaixo no Jardim Madalena, e eles fizeram toda a rede de esgoto lá, de água, e parece que eles tamparam um buraco, né? Alguém cobrou, alguém de peso deve ter cobrado, alguém que, o engenheiro, alguma coisa que tem idoneidade para poder fazer essa cobrança, foi feito. E o povo que é mais simples, que não é idôneo, que não tem, digamos assim, o relacionamento que nós temos, fica à mercê disso. Mas nós vamos defender aquela população lá, e com certeza a Sabesp vai fazer o trabalho, e posteriormente a gente vai postar que a Sabesp realizou aquilo que nós solicitamos na Câmara. Agradeço aos vereadores se votarem ao requerimento para que nós possamos cobrar juntos aí. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador em fase de discussão? Com a palavra, o vereador Santana. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público presente, agradecer primeiramente a Deus, né, no retorno das nossas sessões diárias, de terça-feira, depois do recesso, agradecer a presença do público presente. Eu faço sempre em nome de uma pessoa que eu tenho muito apreço, muita consideração, nosso amigo, ex-vereador Gambá. Eu cumprimento os demais que estão na casa, obrigado pela presença. Quero cumprimentar a Guarda Municipal, obrigado pela presença também, meus companheiros de farda aí. Senhor presidente, a respeito da Frutuoso Romero, é uma novela essa rua. Eu recebi ali ontem, me mandaram as fotos da rua, um munícipe que reside lá, já vem cobrando há muito tempo, e eu venho sempre tendo contato com o Ney, por telefone, e o Ney me disse também o que o vereador Duda acabou de falar aqui, que logo depois da obra da prefeitura, que era a Guia e Sarjeta, a Sabesp entraria com o asfalto. Aí, o que me deixa muito triste, senhor presidente, a irresponsabilidade da Sabesp, né? O Ney é muito prestativo sempre que a gente liga para ele, solicita, mas tem coisas que saem um pouco da alçada dele, né? A gente sabe que não depende só dele, senão aquela obra eu tenho certeza, senhor presidente, que estaria pronta. Mas o responsável pelo asfalto aí é, no mínimo, irresponsável. Por que irresponsável, senhor presidente? A rua está intransitável, virou uma lagoa a rua. Sendo que, como o vereador Duda disse, nós tínhamos lá asfalto naquela rua. É inadmissível o munícipe não conseguir entrar e sair da sua residência com a água, com 5, 10 centímetros de água na porta da tua casa, da tua residência. Aí eu liguei para o Ney semana passada, o Ney disse para mim que precisava fazer alguns reparos de algumas caixas, né? Não entendo muito bem a respeito desse trabalho aí, mas ele falou que a Sabesp estava realizando alguns reparos nas caixas e que logo em seguida entraria o asfalto. E aí o que eu tenho para mostrar para os senhores ali no celular, ou quem conhece a rua sabe, a rua está intransitável. E aí como é que você, representante do povo, eleito pelo povo, conduz essa situação? Você tem que entender o lado do munícipe lá, que paga seus impostos, que é um povo já sofrido e que tem que passar por uma situação dessa. Então, é no mínimo irresponsável o que estão fazendo, não só com a Frutuoso Romero, a antiga Rua 13 no Cipozinho, mas com outras ruas do município. É meio que chato, né? Voltar no assunto de que parece que a gente pedala, tá patinando a embreagem e não sai do lugar, né? Tipo o carro que está patinando a embreagem. Você acelera e não sai do lugar. Parece que o nosso município está dessa forma. Está patinando a embreagem e não sai do lugar. Então eu espero que com esse requerimento do vereador Duda, né, que eu vou votar sim no requerimento, porque o que for bom para a cidade eu sempre vou estar do lado, que o executivo cobre de uma forma mais enérgica a Sabesp, que é responsável por esse serviço, e que faça um serviço de qualidade, porque, como foi dito aqui já, muitos reparos que são feitos aí, horríveis. Faz hoje, depois de 2, 3 dias, já está buraco novamente, já está esfarelando, senhor presidente. Então, assim, é complicado essa situação dos munícipes lá, o vereador Duda, da Frutuoso Romero. Eu estou com as fotos ali até para passar para o senhor, horrível.
Está intransitável a rua. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador em fase de discussão? Com a palavra, o vereador Douglas Analice. Bom dia a todos, público presente, senhores vereadores, senhora vereadora, os amigos internautas. Esse vereador também é totalmente a favor desse problema lá na rua Frutuoso Romero, no bairro do Cipozinho, que seja resolvido o mais rápido possível, né? Haja vista que nós estivemos naquele local cobrando, tanto a Sabesp na época de fazer a ligação da rede de esgoto, que não tinha, e o esgoto na época lá era céu aberto, né? Era aquele fedor, quando esquentava o pessoal não tinha nem como sair na rua, aquele mau cheiro, e a gente conseguiu fazer uma moção na época, né, para o Executivo pediu, depois teve também o vereador Duda lá, o vereador Andrezão, o vereador Santana, e outros demais vereadores que foram lá também, Renato, sei que foi lá também, para poder resolver a situação. Dentro disso, o esgoto foi feito, a ligação de esgoto no bairro foi feita, naquela rua que precisava, mas ficou agora uma situação insustentável, né? A rua, se você for lá, você pode nadar na rua, né? Virou uma piscina. Quando chove, piorou. Se não está chovendo, está só os buracos, ninguém consegue andar. E quando chove também, está a piscina lá. Então a gente precisa que essa Sabesp, o mais rápido possível, né, cumpra lá o compromisso que foi feito, né, da prefeitura colocar as guias e sarjetas, já foi colocado, agora está faltando a parte da Sabesp. Então espero que o Ney da Sabesp, que é uma pessoa que a gente preza bastante, que ele consiga resolver a situação o mais rápido possível e os moradores tenham lá esse problema solucionado, porque do jeito que está não dá mais. Passou o recesso, a gente cobrou, já voltou o recesso, já voltou os trabalhos e a rua continua do mesmo jeito. Então peço aqui que o Ney, se estiver assistindo lá a sessão, também saindo daqui, peço aos vereadores que estão visitando o bairro, que a gente possa lá numa comissão de vereadores da Sabesp falar com o Ney, ou com quem estiver acima do Ney lá, na direção da Sabesp, para que possa resolver esse problema o mais rápido possível na rua Frutuoso Romero. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, presidente. Obrigado, vereador Renato. Muito obrigado. Encerrada a fase de discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis queiram permanecer sentados. Caso contrário, queiram se levantar. Requerimento 200/2018 aprovado. Concluída a leitura, senhor presidente. Isso, né? Prosseguindo a sessão, passaremos para o tema livre. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra queiram se dirigir à tribuna. Informo que nesse momento é permitido a parte e o período que cada vereador poderá falar é de 10 minutos. Eu só, antes de qualquer vereador, gostaria só de tecer um comentário aqui em relação a esse requerimento da Sabesp, dar os parabéns ao vereador Duda, e deixar aqui já de antemão, Elias, um adendo, né? Vamos ver se a gente marca uma audiência, em especial com o Ministério Público, com o promotor, tendo em vista que foi feito o contrato com a Sabesp, tá? O vereador Gambá estava presente na época, né? Nós não aprovamos o contrato da Sabesp, o vereador Gambá também tinha colocado algumas emendas, né, vereador? O senhor sabe disso? E o projeto não passou, e aí ficou para a votação da legislatura seguinte. E todas as emendas que nós colocamos foram rejeitadas, né? Todas as emendas colocadas foram rejeitadas. O projeto passou da maneira que o antigo prefeito quis, e sem nenhuma deliberação ou cobrança mais específica em relação à Sabesp. O contrato tem que ser renovado agora, novamente. Tá? Fui chamado até a prefeitura para ver se poderia acompanhar essa reunião. Chegando lá na Sabesp, na reunião, falei o seguinte, eu posso até participar da reunião, desde que a Sabesp me mostre quais foram as metas alcançadas. Porque no contrato falava de metas de curto, médio e longo prazo. A Sabesp não alcançou nenhuma meta, não fez nada no contrato. Então ela está totalmente ao arrepio da lei, ela está fazendo totalmente contrário à lei. Então já fica aqui de antemão a minha colocação, gostaria de deixar claro aos vereadores, conforme for fazer um documento, expressando e externando ao Ministério Público, que a Sabesp não vem honrando o contrato dela, não vem honrando, nada tem sido feito. A extensão de rede de água do Sapateiro está lá parada. Até agora disse que ia publicar no Diário Oficial, até agora nada. Ela ficou responsável pela manutenção dos poços lá no Penteado. Também não está fazendo essa manutenção.
Extensão de rede de esgoto, praticamente, são poucas as que estão sendo feitas. Captação de água, também não. Esgoto sendo jogado a céu aberto. Então, várias irregularidades. Então, parabéns ao vereador em relação ao requerimento, mas já de antemão, já deixo minha colocação aqui, iria entrar em entendimento com o Ministério Público para fazer uma denúncia em relação ao contrato da Sabesp, que não está sendo cumprido, e o contrato não foi renovado também. Muito obrigado a todos os vereadores. Algum vereador? Tema livre? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Eduardo Mendes, da Prefeitura. Presidente Bacelar, vereadora Márcia, vereadores aí, internautas e público presente. Senhor presidente, eu gostaria de poder falar a respeito de uma lei municipal de 2000, a lei 2.773, de 20/12/2013, né? Que é a respeito, inclusive o autor da lei foi o ex-vereador André Ferreira, o vereador Miro, que se encontra nessa lei também, e que foi sancionada pelo ex-prefeito do município aí, Clodoaldo. Essa lei, ela estabelece que, a respeito dos animais soltos no nosso município aí, que está todo mundo reclamando na cidade, e que está trazendo um transtorno terrível. A gente começa a ver nas redes sociais aí a publicação de vários animais aí soltos nas vias, nas ruas, e isso aí está trazendo um transtorno enorme para os munícipes, né, para os motoristas da cidade aí, e a reclamação é iminente. E, na verdade, a prefeitura não tem uma estrutura para poder fazer o recolhimento desses animais, até porque os animais têm dono, né, na cidade. Aí você recolhe, tem multa, tem toda essa parafernália aí de questões burocráticas que fazem com que o proprietário do animal ele tenha esse trabalho, né? Então, eu fiz aqui um requerimento para que se cumpra esta lei, uma indicação, né? Que se cumpra essa lei 2.773, de 20 de dezembro de 2013, no sentido de poder fazer a apreensão desses animais, a prefeitura ter lá algumas cocheiras num pátio ali, para que esses animais não fiquem perambulando pelas vias públicas e colocando em risco a vida dos motoristas e transuentes da nossa cidade aí. Então eu gostaria que esse ofício, essa indicação chegasse à prefeita, que essa providência que esse vereador evidentemente está tomando, a gente vai tornar pública, né? Nós temos meios também de dar publicidade àquilo que nós apresentamos nessa casa e que fique registrado que o vereador Duda, ele está solicitando que a prefeitura faça a apreensão desses animais soltos. Eu acho que temos muitos criadores de animais no município de Embu-Guaçu, a cultura do nosso município é correspondente a essas criações, aos eventos que nós temos na cidade, só que tem que ter uma certa organização, deixar cavalo solto pela rua e trazendo perigos aí, eu acho que o proprietário ele tem que ter responsabilidade disso. E a partir do momento que for recolhido o seu animal, for levado à prefeitura, ele pagar uma multa para isso, com certeza nas próximas vezes não vai acontecer e vai trazer uma segurança. Então eu estou passando na íntegra aí que nós solicitamos e agradeço o Elias aí pela assessoria nesse aspecto aí. Voltando às questões da Sabesp, eu tenho aqui uma lei municipal também de 2.720, de 10/1/2013, né? Quando foi aprovado aqui o plano de saneamento básico aqui do município de Embu-Guaçu, foi dado, digamos assim, mais um contrato para a Sabesp trabalhar no município, estar no município, e tem algumas atribuições que está vigente em contrato, inclusive o vereador Bacelar deu aqui, o presidente da casa Bacelar deu aqui uma explanação, mas numa dessas explanações que está aqui, que tem obrigação da Sabesp fazer, que tem que chegar ao conhecimento, evidentemente, do Ministério Público para que cumpra essas metas, que está aqui no artigo 5º, que dá a nova redação do parágrafo do item 5.2, das metas de médio prazo, que passa a ter a seguinte redação, quer dizer, de 2013, nos 4 anos vindouros do prefeito anterior, que passou, até o presente momento, a Sabesp não cumpriu as normas, que seriam, digamos assim, no bairro do Santa Rita, no bairro do Penteado, no bairro do Chacras Califórnia, no bairro do Sapateiro, no bairro de Santa Fé, Congonhal, Lagoa Grande, serão atendidos com águas oriundas de poços artesianos, perfurados e mantidos pela concessionária
e o poder incentivará a criação de fossas sépticas coletivas. Ou seja, está aqui, ó, a cobrança está sendo feita constantemente, inclusive até oportuno a presença da nossa representante do meio ambiente municipal, a Silvia, né, que está prestando um excelente trabalho, que tome conhecimento disso e que, numa força adjunta, a prefeitura cobre esse contrato da Sabesp, que eles cumpram essa meta, essa determinação. Como é que pode a gente entender que o governo do Estado, que administrou a Sabesp por 16 anos no Estado de São Paulo, morando, governo Alckmin, hoje pré-candidato à presidência da República, como é que em Embu-Guaçu justifica, digamos assim, diga-se de passagem, o bom relacionamento do município com o governo do Estado? Não tem como nós falarmos, uma vez que não cumpriu uma meta que a Sabesp, que é terceirizada pelo governo do Estado, que é uma autarquia do governo do Estado, não tem feito aquilo que rege num contrato, que não tem respeitado aquilo que rege num contrato. Então a Sabesp ela tem por obrigação contratual, né, de poder atender poços artesianos no bairro do Sapateiro, no bairro do Santa Fé. Isso já era para estar construído, já era para ter aquelas ETAs, extrações de tratamento de água, nesses dois bairros aí. No bairro dos Penteados, um sofrimento terrível, Elias. Um sofrimento terrível, a Márcia sabe disso aí, constantemente ali, as pessoas entram em contato, que quebrou a bomba, que tem que trocar a bomba. Eu duvido que o Gambá já não recebeu um monte de ligação para poder ajudar. O Gambá é um vereador que atua fora da Câmara Municipal, sempre atuando, ajudando o povo e atendendo as metas que tem aí dessa natureza. Luciano, ex-vereador, constantemente cobrando isso aí. E a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para a Sabesp cumprir a obrigação dela. A Sabesp tem que cumprir a obrigação dela. A obrigação é contratual. E a Sabesp é uma instituição, uma empresa milionária, que tem dinheiro. A Sabesp tem dinheiro de sobras, não faz porque não quer. Porque não tem alguém com culhões, digamos assim, para poder chegar lá e cobrar aquilo da Sabesp. Agora vem um monte de deputado aí, relacionado aí ao governo do Estado, que aparece nesse período eleitoral aqui, prometendo o mundo, mas quando ganham a eleição, some do nosso município e não fazem aquilo que é a obrigação de ser feito, que é cobrar o governo do Estado. Quando o cidadão procura o vereador vai até o gabinete da prefeita, e a prefeita, ou o prefeito, que seja lá quem for, ele atende porque é uma demanda que o cidadão solicita ao vereador. Pelo menos deste vereador, eu tenho atendido as demandas que a população solicita para mim. Eu acredito que os demais vereadores também. E se não acontecer de nós levarmos o problema até o gabinete da prefeita, as coisas não acontecem. Então significa o quê? A articulação entre população, vereador e o Poder Executivo. E essa articulação tem que ter com os deputados agora. A única coisa que foi feita no nosso município de Embu-Guaçu, após, evidentemente, esse contrato com a Sabesp, foi um TAC realizado entre Justiça, Prefeitura e Sabesp, que foi, digamos aqui, impulsionado pelo presidente da casa aqui na época, por esse vereador, para que se construísse a extração e tratamento de água aqui em Embu-Guaçu, que estava 50, 60 dias sem água na cidade, e a Sabesp matou 2 coelhos numa cajadada só, aproveitou a nossa água aqui para distribuir água para Parelheiros, para distribuir água para a região do Varginha, pegando água do nosso município, e dentro disso aí, porque a Justiça feriu a Sabesp, porque senão não fazia também. Então, será que não vamos ter que chegar a esse ponto, presidente? Que o presidente acabou de mencionar agora, que é importantíssimo nós levarmos ao conhecimento do Ministério Público essas questões relacionadas às obrigações da Sabesp no município e fazer acontecer. Eu acho que é importante isso aí, né? Essa participação do poder público juntamente, dos 3 poderes, né? Para fazer com que a Sabesp ela cumpra com esse desígnio aí de fazer a sua obrigação. Não dá mais para a gente ficar aguardando aí a boa vontade da Sabesp, sendo que eles têm a obrigação de prestar o serviço dele. A população paga nas suas contas o esgoto, a água, né? E quer expandir. Se a prefeitura fez esse contrato com a Sabesp e ela não está cumprindo, então tem que cumprir através da justiça. Só assim a Sabesp vai fazer um trabalho. Eu não quero aqui falar a respeito quero ponderar até o Ney da Sabesp, porque ele é um funcionário que representa a Sabesp no município e está sempre nos atendendo. Mas por trás dele existe um comando da Sabesp que tem que fazer esse pessoal chacoalhar. Então, está aqui mais uma indicação que eu fiz para que a Sabesp venha concluir aquilo que está no contrato, que é para poder levar água para o pessoal do Sapateiro, para o pessoal do Santa Fé, para o pessoal do Chacras Califórnia, né?
o esgoto para o pessoal do Recanto da Lagoa Grande, do Campestre, no Cipó, que não tem rede de esgoto, né, domiciliar naquela região, e está tudo aqui, ó, no contrato da Sabesp que tem que ser feito. E isso tem que ser levado ao conhecimento da nossa população aí. Então, senhor presidente, a priori é isso. Eu quero aqui poder parabenizar a administração municipal pela conclusão do recapeamento asfáltico da estrada ali do contorno, que vai ali por Filipinho. Quem passou por lá viu que ficou um tapetão. Aquilo foi uma indicação que nós fizemos no ano de 2014, 2015, para a prefeitura, que estava lá no FUMEF, e a equipe da prefeitura conseguiu recuperar, evidentemente, aquilo que estava perdido, fez algumas, digamos assim, modificações em algumas questões, mas o dinheiro não foi perdido. Seria perdido porque na administração anterior, incompetente que era, conseguiu perder a maioria de emendas da cidade. Inclusive uma emenda conquistada aí pelo Mandagi, na época, pelo próprio Gambá, através do Goulart, que era para fazer toda a pavimentação asfáltica lá da estrada do Jaceguava, é isso, Gambá? Lá atrás, na estrada de Jaceguava, que ia sair num ponto que ia sair para Parelheiro, eles conseguiram perder. Um monte de emendas foi perdido pelo governo passado, e agora foi recuperado por essa administração, e aconteceu. Isso que é importante. Então, parabenizar por isso e dizer que da Vila Cristina, da entrada da Vila Cristina até a entrada do Jardim São Paulo, lá embaixo, nós já protocolamos um outro pedido para o FUMEF, um outro pedido para que o FUMEF mande ao município de Embu-Guaçu para fazer o recapeamento asfáltico completo da via lá em cima. Não só do subidão, que era o mais deteriorado que ali se encontrava, mas também do que sai do Jardim São Paulo, que vai até a entrada da Vila Cristina, recapear também. Eu acredito que dentro desse plano de metas do ano de 2019 a 2020, da administração atual, nós iremos conseguir conquistar esse benefício. Também foi feito o recapeamento asfáltico, um pedido coletivo de vários vereadores ali, da Avenida Henrique Schunk, no Cipó, né? E esse pedido aí, o Renato Papiadori, ele também, juntamente com o ex-atual secretário, o Samuel Moreira, nós fomos na Casa Civil, estávamos juntos lá, o Manezinho Corretor estava presente também nesse dia, e nós conseguimos aí fazer com que ele articulasse o recapeamento asfáltico daquela via, até porque era necessário, porque ali atende o posto de saúde Paulo Maneta, ali atende o bairro da Vila Dirce, ali atende a escola estadual Hélio Luiz, vai atender a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que está quase pronto lá e vai inaugurar, e foi necessário que fizesse esse tipo de obras urbanas no nosso município. Então, nós temos que dar essa notoriedade, temos que parabenizar pelo trabalho e deixar claro que não está fazendo mais do que a obrigação, mas pelo menos está fazendo a obrigação. Então, eu agradeço, senhor presidente, pela franquia da palavra e depois voltamos aqui na tribuna. Obrigado. Mais algum vereador em tema livre? Com a palavra o vereador Chiton. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Eu apresentei hoje nessa casa o requerimento número 199/2018, AEMTU, né? Esse requerimento, na verdade, foi solicitação de alguns munícipes que vêm passado diariamente transtorno com o transporte coletivo da nossa cidade, no quesito do cobrador, né? Existe um contrato vigente, esse contrato garante que todas as linhas da nossa cidade tenham cobrador, né? Só que a Miracatiba e a Raposo Tavares não têm cumprido com esse contrato, né? Ano passado foi apresentado nessa casa uma moção de apelo para que pudesse os cobradores voltarem, né, a atuar. E aí a resposta da MTU no cargo, na situação, na ocasião, ela coloca que era uma operação em caráter experimental. Essa moção foi apresentada em março de 2017. Será que eles estão em caráter experimental até hoje?
agosto de 2018? Não, com toda certeza eles estão dando um jeito de burlar a legislação vigente, o contrato vigente, né, e dificultando diariamente o dia dos nossos munícipes, que sofrem, porque ainda assim tem muita gente que paga a passagem em dinheiro. E aí o motorista tem que fazer a dupla função, né, de dirigir e de cobrar. E aí quem anda de transporte coletivo sabe o que eu estou falando, a dificuldade que é dessas pessoas que já estão lá dentro, até mesmo aquelas que estão entrando no ônibus. Às vezes formam filas, né, para que possa entrar no ônibus e o motorista ali não dá conta do serviço dele. Então, esse requerimento está sendo enviado à MTU, cobrando providências. Caso a MTU não responda dentro do prazo previsto em lei, nós encaminharemos o processo, o requerimento, a solicitação ao Ministério Público. Tá? Eu quero até deixar claro aqui, esses dias eu fui indagado nas redes sociais, não vou citar nomes, mas por um ex-vereador, que eu acho que ele passou por aqui, mas pouco aprendeu, porque ele coloca lá, que eu fui questionado a respeito disso, falei que algumas coisas a gente tem enviado para o Ministério Público, ele perguntou quem era dos meus pares que votaram para que fosse encaminhado ao Ministério Público. Eu disse a ele que Ministério Público, qualquer civil, pode ir até lá e fazer uma denúncia, né? Não precisa passar pelo crivo da Câmara Municipal. Os requerimentos, sim. Requerimentos, muitos são aprovados, outros reprovados. A gente respeita a opinião de cada um aqui dentro. Só que o Ministério Público, qualquer civil comum, pode ir lá e fazer a denúncia. E foi isso que eu fiz, senhor ex-vereador. Então, o senhor, como vereador, deveria saber como que funcionava na sua época os trâmites dessa casa, né? E que, creio eu, que nada mudou. Na verdade, a gente adequou, tem muita coisa que nós melhoramos, porque com o passar do tempo, as coisas melhoram, né? As coisas se aprimoram e a gente tem que estar sempre ali contextualizando e por dentro do que está acontecendo na sociedade. Inclusive, já solicitei a essa casa, né, que a gente, que pudéssemos estudar a questão também da Rumo, né, a antiga ALL. Existe uma lei no nosso município que multa a empresa que faz o transporte ferroviário quando ela para na passagem de nível. Só que essa lei é de 1994. E lá na época colocaram a UFMS, que é a União Federativa, Unidade Fiscal do Município. Cobravam-se através disso, já não existe mais. Então a gente precisa adequar essa lei, porque o que acontece lá no Cipó, no centro do Cipó, e aqui no Jardim Brasil é um absurdo. É um absurdo a gente ver o trem parado ali 30 minutos. E pior, eu não sei para que o exagero daquela buzina. Eu não sei para que aquilo, cara. Eu acho que isso também, aproveitar, né, até o ensejo, a secretária de turismo, né, trabalha juntamente ali com a do meio ambiente. Eu vou com certeza questionar a secretária do meio ambiente para que ela tome as providências cabíveis, porque está com certeza, como eu posso dizer, atrapalhando na fauna, né? Ali também é uma área verde, fora as pessoas que residem ali. Eu não sei como consegue dormir com o barulho daquele trem passando de 20 em 20 minutos. Alguns mais polidos, né? Ali os condutores do trem, dá uma buzinadinha de leve. Aqueles mais ousados, a gente vê que dá aquele buzinaço, né, atrapalhando ali todo o bairro, né? É um absurdo. Então essa lei eu já propus aqui à casa, ao técnico legislativo. Acredito que nas próximas sessões nós já apresentaremos um substitutivo e para que a gente possa multar a Rumo, né, a antiga LL, quando ela parar na passagem de nível. Porque nós podemos. As empresas que prestam serviço no nosso município está cada dia pior. Já foi falando nessa tribuna hoje a respeito da Sabesp. A Sabesp vai lá, abre um buraco e tampa do jeito que ela quer, né? A gente precisa agora aproveitar que essa casa ela está imbuída, né, nos interesses coletivos e da população. E quando vier o contrato para essa casa, a gente barrar muita coisa. A gente cobrar muita coisa. Que no passado passou. Passou do jeito que elas queriam. E aí hoje nós sofremos as consequências. Sabesp, Rumo, MTU, né, Raposo, Miracatiba, nós precisamos começar a punir essas pessoas. Punir essas empresas. Aí sim, elas vão começar a trabalhar com zelo, né, com respeito à nossa população de Bugaçu. Era isso, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador em fase de tema livre? Com a palavra, vereador Santana. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público presente. Senhor presidente, o senhor acabou se referindo a um assunto muito importante na nossa cidade, tendo em vista aí, quando se trata da água, né, da nossa água. Foi feita uma pesquisa e 22% da água que vai para o Guarapiranga é extraída aqui do nosso município de Embu-Guaçu. E aí meu questionamento antes de vir para essa casa aqui sempre foi o mesmo. Se nós alimentamos tanto esse sistema de água aqui, principalmente na Guarapiranga, o porquê o governo do estado não cuida dela? Porque o que o governo do estado, acho que a Silvia, diretora de turismo, pode até nos esclarecer depois, mas o que o governo do estado manda para o município de Embu-Guaçu para que o município faça a preservação dos nossos mananciais, da nossa água? Não manda nada. A senhora já balançou a cabeça, eu sei disso. Que a resposta é que não. Não manda nada para o nosso município. E aí é o seguinte, quando você precisa de uma licença, você tem que pedir benção aonde? Você tem que pedir benção em São Paulo para a CETESB. Então, assim, eu acho que o negócio está na contramão. Porque, assim, como o presidente Bacelar disse, quiseram fazer emendas na época desse contrato com a Sabesp, e aí não conseguiram. E aí eu vou dizer aos senhores aqui, e com muita franqueza vou dizer aos senhores aqui presentes e os internautas linkados, é isso que me deixa triste, enfurecido com algumas atitudes de políticos que passaram por aqui e que estão aqui hoje. Porque é o seguinte, qual que é o bem maior que nós temos? Nós, munícipes de Embu-Guaçu, legisladores, empresários que estão aqui presentes, o pessoal da Guarda Municipal que faz a segurança municipal. O nosso bem maior é o munícipe, é a nossa cidade, nós temos que cuidar dela. Aí é o seguinte, nos causa uma inveja boa quando nós vamos para outras cidades pequenas. Eu estava assistindo uma matéria final de semana de uma cidade que é o seguinte, que a prefeitura pediu apoio da população e resgataram uma antiga estação de trem. Eu não me recordo agora qual é a cidade. Ficou a coisa mais linda. Então, assim, Embu-Guaçu nunca vai sair disso. Nós vamos ficar sempre numa cidade que a cidade não vai sair do que está. Uma cidade que está aqui do lado de São Paulo. Uma cidade que preserva o meio ambiente do jeito que nós temos que preservar. Descambou um pouco, descambou sim, né? Muitas, infelizmente, muitas fiscalizações deveriam ser feitas na questão meio ambiente, loteamento irregular. Mas é o seguinte, o que o pessoal tem que se atentar é que o Ministério Público ele está de uma forma mais cobrando as coisas de uma forma mais coesa, está cobrando as coisas de uma forma mais enérgica. E aí as pessoas têm que se atentar, porque algumas atitudes de pessoas e de políticos da cidade vão ter que mudar. Eu acho que assim, não sei, né? Pode ser até que eu não seja eu que dei esse alerta agora. Talvez Deus colocou essa palavra na minha boca e dizer, porque eu subi aqui, não subi para falar isso. Algumas pessoas têm que acordar, têm que se alertar, porque mudou bastante as coisas. Nós estamos em 2018, e aí tem pessoas que pensam que está lá no ano de 1990 e pouco. O jeito de legislar mudou, as pessoas estão acompanhando, como vocês hoje estão acompanhando aqui, muitas pessoas estão acompanhando nas redes sociais, na internet. E aí, vai ficar da mesmice até quando? Eu fiquei triste semana passada, que eu fiz uma solicitação para o executivo, para um certo setor, que eu não vou expor aqui agora, o setor foi lá e fez o que tinha que fazer. Só que no outro dia, alguém liberou aquela atividade que estava errada, que eu tanto cobro aqui, e outros colegas cobram, desde o ano passado, e a atividade voltou a funcionar. Até quando? O político ele vai ficar nessa inércia de não se atentar de que mudou as coisas. O povo votou, eu vou falar por mim, votou em mim porque queria que fosse pelo menos um pouco diferente de tudo que já vinha acontecendo. Então, se eu fizer tudo igual
a tudo que já, desde que tem a política, desde anos e anos e anos, e não vou julgar aqui legislatura A, B, C ou D, não vou julgar aqui. Quem sou eu para julgar? Tem coisas que só quem passa aqui sabe. Vereador Gambá, meu amigo Gambá, ele já passou aqui, ele já sentou na cadeira aqui. Então ele sabe que as coisas são difíceis. Mas agora, como o presidente Bacelar disse, esse contrato da Sabesp, será que não foi no amor? Tem que ser na dor no Ministério Público, senhor presidente? O faremos então. Porque quem está perdendo é a nossa cidade. É os nossos munícipes que estão perdendo com isso. Nossa cidade vai se acabar. Nossa cidade, ela não sai da mesmice. Ela não sai da mesmice. Eu brigo todos os dias pela minha categoria de uma viatura melhor, de um armamento, de um fardamento. Porque eu sei da essência, da necessidade que é. E eu sei o trabalho que é realizado. Só quem está lá que sabe o que é isso. E mesmo assim, garanto para vocês que é difícil. É difícil. Às vezes um pouco faz uma diferença enorme, mas esse pouco é muito difícil. Quero falar aqui do requerimento das ambulâncias brancas. Pessoal questionando a respeito de ambulâncias na internet. E aí é o seguinte, eu solicitei, antes do recesso, um requerimento para saber as 2 viaturas do SAMU antigas, o que iriam fazer com ela. Aí eu falei, se é do SAMU, vai devolver para o SAMU. Aí me informaram que não. Que essas ambulâncias, elas podem ser utilizadas aqui no município, sim. Transformadas em ambulâncias brancas. E aí eu falei, vou fazer um requerimento então, pedindo para a secretária de saúde, doutora Dalva, que o faça então. Então deixe branca e disponibilize, por exemplo, uma para o Cipó. Para permanecer no Cipó, para atender as pessoas numa remoção Cipó em Bugaçu. E aí, passou o recesso, até agora a ambulância não foi, e os munícipes me cobram como cobram outros colegas aqui dentro dessa casa aqui. E cobram com razão. Por que tanta dificuldade para transferir aquelas ambulâncias lá, que eu pedi requerimento que gastava 150 mil reais mês com manutenção, porque até agora não foi possível essa ambulância? Então tem uma hora que você fica aqui de saco cheio de pedir de coisas para mim que sou guarda municipal, que vim da construção civil, que eu sei que dá para fazer. O alemão do gás sabe que dá para fazer, o Gambá sabe que dá para fazer. Eu estou citando eles, que é pessoas que quando a gente grita que precisa de alguma ajuda, eles sempre estão dispostos a nos ajudar. Eu estou falando instituição guarda municipal. Aí eu falo com propriedade. E quem quiser discutir comigo o assunto, aí é só marcar o horário e a gente vai discutir. Sempre estiver solícito. São empresários. Não é um município que arrecada 120, que aumentou para 130 e que, diga-se de passagem, a previsão para esse ano é aumentar mais 15 a 20 milhões a arrecadação. E aí é o seguinte, transformar uma ambulância que já tem ambulância, não precisa de motor, não precisa de pneu, não precisa de carcaça, não precisa da carroceria. É só adequar ela branca e mandar para o Cipó. Qual é a dificuldade? Eu não consigo entender. Qual a dificuldade de fazer isso? Se precisar do meu auxílio, solicita. Que eu vou lá explicar o que tem que fazer. Porque não é possível. Não é possível isso. Eu, como vereador representante do povo, como diz o vereador Douglas, para-choque do povo, ficar apanhando nas redes sociais, e com razão, o munícipe tem razão, porque tem que cobrar mesmo. Se eu me candidatei a vereador, é para ser representante do povo, tem que cobrar mesmo. Mas aí eu vou me enchendo com isso. Por quê? Porque quem está na ponta que tem que resolver, não resolve. Até quando a gente vai ficar nessa mesmice? Até quando as pessoas vão se atentar que mudou, o cenário político mudou, que as coisas mudaram, que hoje essa minha fala está sendo transmitida ao vivo. Antigamente não era. Até quando nós vamos ficar aqui, senhores? E aí eu vou, meus nobres, caros colegas vereadores, vamos resgatar nossa cidade, vamos fazer dessa cidade aqui, vamos deixar o legado de cidade melhor do que nós pegamos em 2017. E eu tenho certeza e confio em cada um dos senhores aqui, cada um com a sua característica, cada um com o seu trabalho. Eu sei dar o valor a cada um aqui, porque eu sento na mesa, na cadeira que o senhor senta também hoje, de vereador. Eu sei o tanto que eu sou cobrado, os senhores também são cobrados. Mas talvez nós precisamos aí de um chacoalhão, e aqui não quero julgar ninguém. Serve para mim também, viu, que sou vereador. Precisamos de um chacoalhão aí,
para sair da mesmice que o povo tanto está cansado. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador em tema livre? Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Lisandro. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público presente, na pessoa do meu amigo Bruno Cal, quero cumprimentar todos. Pessoa do meu amigo Eduardo, quero cumprimentar os guardas GCMs. Por orientação médica, eu nem poderia estar falando hoje aqui, porque eu fiz a cirurgia na sexta-feira da minha voz, mas foram 6 meses cravados sem poder falar, me expressar. Então, eu não me aguentei, vou tentar fazer breves comentários, mas para mim é uma comemoração voltar a essa tribuna. Agradecer ao presidente pela paciência nesse período todo aí, das vezes que eu tentei falar e me expressar aqui, dos companheiros da casa. E eu quero começar aqui o Santana acabou de descer daqui, né? Eu digo o seguinte aqui, todos nós, cada um de nós, representa uma parte da sociedade. Né? E ninguém está aqui para ser admirado pelo outro, pelo menos essa era a minha preocupação. Né? Eu acho que se eu tiver que fazer crítica ao outro aqui, eu farei com maior tranquilidade. Se tiver que receber, também receberei com maior tranquilidade. Não tenho nenhum problema em qualquer um aqui não concordar com o meu método de trabalho que eu escolhi e a minha conduta para seguir aqui. Então, hoje foi rejeitado um requerimento meu aqui, que parece besta, né, parece uma bobagem, mas que mostra tudo. Mostra, né, uma sessão, a sessão que antecedeu o recesso, estava quase uma rebelião na casa. Todo mundo revoltado, com os secretários, etc. e tal, né? E aí eu propus aqui, eu falei, vamos fazer um requerimento então, diretamente à prefeita, para que ela responda qual o critério que ela usa para nomear, exonerar os cargos de confiança dela, né? E a maioria que falou, é isso mesmo, vamos fazer e tal. Hoje ele foi rejeitado. O mesmo serve para o contrato da Sabesp, que eu sempre gostei de política. E na época eu me lembro, se não estou enganado, Bacelar, Gambá e Alexandre Rainha lutaram até o fim para que constasse, por exemplo, uma cláusula que obrigasse a Sabesp a furar a rua com certa. Mas também não passou pela casa, porque a casa geralmente acompanha, a maioria acompanha o que o chefe do executivo quer. E isso é muito lamentável. Nós estamos falando de poderes distintos. Não se pode ficar trabalhando para o rei a vida toda. Os representantes que estão aqui trabalham para o povo, para cada parte dele. Eu represento uma parte, Walter outra. Cada gama da sociedade colocou seu representante lá para que representasse ela. E na hora de votações importantes, como a da Sabesp ou essa, acontecem essas coisas. Isso é o que eu lamento no sistema político brasileiro, né? No Congresso Nacional, nós acabamos de ver isso acontecer. A hora que o Temer quis aprovar as coisas dele, virou um balcão de negócios e os deputados votaram tudo o que eles quiseram. É utópico, pode ser, mas é o que eu acredito para a política. Só vai mudar o dia que mudar o jeito de fazer e a forma de encarar as coisas. Então, não adianta subir, espravejar, fazer, pedir, xingar, e na hora que você tem que se manifestar ao lado do povo, você esquecer dele. Essa é a minha visão de quem vota e tem essas questões.
como na internet, né, a gente vê bastante coisa, todos sabem que eu sou um cara bem ativo na internet, né? Então tem bastante coisa, eu vou até sair em defesa aqui do meu presidente, ele nem sabe desse caso, mas já é um rapaz que... Aquele rapaz que o senhor falou outro dia que fala que não sabe e tal, e realmente ele não fala, presidente. Sabe o que ele falou esses dias num comentário? Entre um monte de coisa que ele falou, não, porque essa gestão mudou os gabinetes de lugar, vocês sabem quanto custa o gabinete, quanto que era e quanto que é agora. Só que ele se esqueceu que quem fez isso foi o ex-presidente, alguém que ele, inclusive, é um árduo seguidor. Então, como eu gosto de dar nomes aqui também, não gosto de ficar falando nada, quem contratou os novos gabinetes dos vereadores, no apagar das luzes, foi o Colli, viu, senhor Marcelo Vargas? Que o senhor atribui isso à nova legislatura, não foi. Foi o Colli, que, aliás, você gosta muito dele. E eu também não tenho nada a ver com você gostar dele ou não. Mas seja correto. Eu insisto sempre. Não adianta ser honesto só quando é a seu favor. Tem que ser honesto na crítica. Se você quer ter credibilidade, se você quer ser ouvido, você tem que ser honesto na crítica. Você não pode sair pela internet falando um monte de absurdo, atribuindo a essa legislatura, por exemplo, uma coisa que não é dela. Nós já temos os nossos pesos. Não precisa trazer outros para cá. Inclusive o senhor também falou, que eu me lembro de um tema que vai ser tocado hoje aqui, o senhor também fala bastante da lei da gasolina, o senhor Colli também da outra vez votou contra a revogação, só para o senhor ficar sabendo. Que o senhor é tão fã dele, então o senhor fique sabendo disso. Tem que ser honesto sempre, só de vez em quando não serve. Só de vez em quando não serve nunca. Já estou falando demais aqui, eu quero falar de uma coisa que me deixou feliz. Na quinta-feira, eu fui até a Secretaria de Saúde, e o Chiton e Márcia, eu até falei para a Márcia, acho que não cheguei a falar o Chiton, mas aquela emenda que nós destinamos para campanhas de castração dos animais de rua, o edital está na rua, até o dia 14, os veterinários têm que retirar o edital, se inscrever, né, Verônica? Então, é uma boa notícia, eu espero que seja um pontapé inicial, a gente sabe que isso não vai resolver a questão, mas eu acredito muito nesse projeto, nesse formato que nós propusemos, que vocês propuseram, que vocês aprimoraram ele, que eu gostei disso da Secretaria ouvir as pessoas que têm envolvimento com a questão, né, e aprimorar o projeto. Eu acredito que seja um pontapé importante para a gente começar a resolver as questões da questão da causa animal. Então, espero que, até o dia que eu fui, já tinha uma clínica do Cipó, que tinha retirado, tinha o Dr. Alan, que tinha retirado, e a Angelita estava igual louca lá, ligando para as outras clínicas, porque essas questões de edital, a gente sabe que não é muito comum, as pessoas não têm muita... Então, não fica sabendo que lançou e tal, ela estava ligando para cada clínica, para ver se elas se interessariam. Legal. Então, e mesmo que apareça, as pessoas não estão lá ligadas nisso, né? Beleza. Então, eu espero que isso seja um marco importante aí para essa questão animal. E parabéns, viu, Verônica, pela sua cobrança. Enfim, eu não poderia nem estar falando tudo isso aqui, mas é muito bom retornar à tribuna e poder me expressar de maneira mais adequada, que aquela voz minha nem eu suportava. E tomara que o segundo semestre seja melhor que o primeiro e que a casa tenha conquistas importantes para a população. Obrigado. Mais algum vereador? Antes dos vereadores, eu gostaria só de tocar num tema, agradecer acima de tudo, tá, a gentileza, a educação do vereador Lisandro, em fazer a defesa num tema até que de fato eu não sabia, né? Não tinha conhecimento.
Até porque, eu lamento de vez em quando, é uma tecnologia tão útil, né, tão boa para tantas outras coisas, né, fazer igual, acho que o Bola que fala isso, se eu não me engano, mas alguns amigos falam, o homem foi à Lua, né, e o ser humano hoje fica se pegando alguns detalhes aí que a gente vê que são de séculos passados, né, e um deles é a mentira, né. Esse Marcelo Vargas, para mim, é um fanfarrão, eu canso de falar isso, né, não o conheço, não sei quem é, minto, perdão, desculpa, o conheço sim, tá? Nós conversamos aqui uma vez, acho que conversamos uma ou duas vezes aqui no plenário, uma aqui e outra ali fora. Tá? Mas assim, eu não sou contra ninguém postar nada e até respeito quem usa dessas mídias, né, para fazer uma publicidade, para se projetar, ou então tão somente para informar. Tá? Eu acho que é uma mídia válida nesse sentido, no sentido da informação. Agora, o que ela não é válida, no sentido da mentira. Eu acho que se para você for postar alguma coisa, procure se aprofundar sobre o tema. Procure buscar, de fato, o que é que está sendo dito e o que está sendo falado. Veja se é verdade aquilo que está sendo dito. E não é porque alguém postou que é verdade a partir daquele momento. Não, procure saber, procure se informar. Esse Marcelo Vargas mesmo, desculpa, eu acho que ele sofre de alguma carência, acho que ele precisa de amizade, ele é carente em relação à amizade, ele tem alguma carência, porque ele tem a necessidade de se expor, né, de se mostrar. Presidente, só mais uma partezinha que eu esqueci. Outro dia ele até postou um vídeo que estava na rede social. Que não era da cidade. De um assalto. Cadê a segurança de Embu-Guaçu? Aí eu escrevi embaixo. Falei, sabe me informar qual rua que aconteceu isso? Ele só apagou o vídeo. Não era na cidade. Tem que ser honesto e falar, ó, me equivoquei. Pessoal, eu publiquei, mas estava errado, não era daqui, né? Teve um trecho agora de uma viela, se eu não me engano, que foi feita uma operação tapa-buraco, porque uma senhora se acidentou lá, no Flórida. Aí colocaram, olha o asfalto do Filipinho. Nada a ver. Nada a ver, sabe, é isso que, eu não sou contra fazer as críticas, desde que elas sejam verdadeiras, e eu acho que é isso que move a administração pública e move qualquer instituição, são as críticas, que através das críticas você vai trabalhar para que as coisas aconteçam. Agora me coloca uma foto do Flórida falando que é o Filipinho, pô, aí quer ter credibilidade? Fica difícil. Eu nem debato mais com esse rapaz. As publicações dele são todas, uma após a outra, não condizem com a verdade, não retratam fidedignamente o que de fato acontece, então fica difícil. Eu nem sabia, eu nem olho mais o Facebook, eu falo a verdade, eu uso o Facebook de forma institucional. Se vocês entrarem no meu Facebook, vocês vão ver o quê? Coisas relacionadas à instituição, Câmara de Vereadores, alguma reunião que nós tivemos em São Paulo, alguma coisa nesse sentido. E para finalizar, ele postou que as contas de 2017 tinham sido rejeitadas. É burro. Desculpa aí, eu peço até desculpa, mas é só ir olhar, as contas de 2017 dessa casa foram aprovadas. Foi aprovado, e ele põe lá um papel lá como se fosse a maior verdade. Ele nem sabe o que está escrito lá. Ele não entende a leitura, aí fica difícil. Você não entende o que você está lendo e aí você vai e posta, fica difícil. É igual eu falei em uma outra oportunidade aqui. Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu jamais posso ser responsável pelo que você entende. E ele não entende nada. E aí fica difícil, né? Eu não posso, eu até, o vereador Lisandro falou, eu agradeço, eu tinha colocado para mim mesmo que não ia nem tocar no nome desse rapaz, porque, aí você olha os comentários dele, uma curtida, 2 visualizações, porra, tá bem você tá com moral, meu. Você tá com moral. Uma pessoa comentou, 2 pessoas visualizaram, você tá bem, você tá indo bem, você tá na pegada legal, dá para ser até um youtuber já. Das notícias mentirosas. Dá para ser um youtuber das notícias mentirosas, ou então um youtuber que não tem conhecimento de nada. É essa a sua realidade. E aí eu gostaria, nesse sentido, até de, eu não sei, eu ia falar de uma menina, eu não lembro o nome dela. Sei que o sobrenome dela é Schunk, é Marília? Marília? Não a conheço, essa de fato eu não conheço. Não conheço mesmo. Mas pelo menos as coisas que eu vejo que ela coloca lá, tem verdade. Algumas coisas têm verdade. Entende? Então ela pelo menos, ela procura as coisas, ela coloca as coisas que têm um contexto de realidade. Agora o outro não, vai lá e coloca só em verdade, só mentira. É chato até perder o tempo dessa casa, perder o tempo dos vereadores, perder o tempo do público presente aqui para falar sobre um assunto desse. Peço até desculpa para vocês. Agora em relação à moça eu não posso falar nada, que de fato o que ela coloca lá é verdade. Agora ele não, ele é um fanfarrão mentiroso. Mais algum vereador em tema livre? Mais algum vereador? Não? Encerrada essa fase, dando sequência aos trabalhos, convido, foi feita a dispensa da leitura também, dando prosseguimento à sessão, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Carlos Eduardo Mendes Duda, da Prefeitura, que proceda à leitura dos seguintes projetos.
o projeto de lei 027/2017, legislativo, e o projeto de lei 05/2018, legislativo. Vereador Duda, só gostaria de mencionar um assunto. Nós estamos com um pequeno problema aqui hoje na Câmara. Problema não, nós temos que resolver uma demanda que chegou para nós agora no período da manhã. E qual seria essa demanda? E aí eu queria informar os vereadores que eu, após o término da sessão ordinária, vou abrir uma sessão extraordinária, tá? Nós precisamos votar um projeto de lei, o 013, que é relacionado ao MIT. Tá? Nós temos a necessidade de votar esse projeto, porque se nós não votarmos o projeto, regulamentando e fazendo da forma com que a Secretaria do Estado de São Paulo está determinando, nós não poderemos fazer parte de cidade de interesse turístico. E aí, possivelmente, se não adequarmos o projeto, não teremos direito aos R$600 mil anual, que é repassado para o município. Então, queria deixar claro aos vereadores que, devido à emergência e à necessidade de relevância mesmo, eu, enquanto presidente, vou abrir uma sessão extraordinária para votar esse projeto, tá bom? Vereador Duda, por gentileza. Agildo Bacelar da Silva, vereador no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte: projeto de lei número 027/2017, dispõe sobre a revogação da lei 2095/2007, institui o licenciamento prévio para localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistema retalhistas de combustíveis e da outras providências. Artigo 1º. Revoga a Lei nº 295/2007, institui o licenciamento prévio para localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos revendedores, postos de abastecimentos, instalações, sistemas retalhistas de combustíveis e da outras providências. Agildo Bacelar da Silva, vereador no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte: projeto de lei número 005/2018, substitutivo ao projeto de lei número 027/2017, legislativo. Dispõe sobre licenciamento para localização, construção, instalação, modificações, ampliação e operação de postos revendedores de combustível. Artigo 1º. O licenciamento da localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos revendedores de combustíveis dependerão de licenciamento ambiental previsto na resolução da CONAMAN 273/2000, alterada pelas resoluções CONAMAN 276/2001, 31/2, na resolução SMA de 5/1 e da Lei Estadual 997/76, regulamentada pelo Decreto número 8.468/76 e suas alterações, sendo aplicável às atividades de armazenamento e comércio varejista de combustíveis líquidos automotivos, derivados de petróleo, álcool, carburante e gás natural veicular. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 2095, de 17 de 8 de 2007. Em Bugaçu, 6 de março de 18, Agildo Bacelar da Silva, vereador PSB. Projeto de lei 05/2018 está em discussão. Com o vereador em fase de discussão. Encerrada a fase de discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis queiram permanecer sentados. Caso contrário, queiram... Votação nominal, senhor presidente, por gentileza. Atendendo à solicitação nominal do vereador Chiton, solicito ao vereador Carlos Eduardo Mendes que proceda a chamada dos vereadores na forma nominal. Andrezão. Não. Carlinhos. Não. Duda, não. Chiton. Sim. Clarides. Douglas. Sim. Fábio ausente. Lisandro. Sim. Márcia Almeida. Sim. Renato Marcelino. Não. Santana. Sim. E Valtinho. Não. Projeto rejeitado por 6 votos. Senhor presidente, eu peço justificativa de voto. Projeto de lei número 027/2017 está em discussão. O vereador faz discussão. Encerrada a fase de discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis queiram permanecer. Votação nominal, senhor presidente. Atendendo a solicitação nominal, verbal, perdão, a solicitação verbal do vereador Chiton,
Andrezão. Não. Senhor presidente, repita para mim, por gentileza, a emenda. Perdão. Projeto de lei número 027/2017, dispõe sobre a revogação da lei 2095/2007, institui licenciamento prévio para localização, construção, instalação, modificação, ampliação, operação de postos revendedores, postos de abastecimento, instalação de sistema restalista de combustível e de outras providências. Correto? Projeto está, então, solicita ao vereador... Pois não, vereador. Solicito ao vereador Carlos Eduardo Mendes que faça a chamada dos vereadores na forma nominal. Vereador Andrezão. Não. Vereador Carlinhos. Não. Vereador Duda, não. Vereador Ston. Sim. Vereador Manezinho, corretor. Vereador Douglas. Sim. Vereador Fábio. Faltou. Vereador Lisandro. Sim. Vereadora Márcia. Sim. Vereador Renato. Não. Vereador Santana. Sim. E vereador Valtinho. Não. Projeto rejeitado. Peço justificativa de voto, senhor presidente. Atendendo à solicitação do vereador Carlos Eduardo Mendes. Senhor presidente. Solicito, eu peço desculpa aos vereadores, perdão, ao público presente, que pese o fato de ser a Casa do Povo, mas solicito ao público presente que se mantenha calado, por gentileza, e escute o que o vereador vai falar. Muito obrigado. Senhor presidente. Infelizmente é assim, não é de hoje, tá? Eu peço desculpa a você também, mas não é de hoje. E não fui eu que elaborei o regimento interno da casa. Tá bom, Fernando? Eu peço desculpas a você, mas não fui eu. Senhor presidente, companheiros vereadores, internautas sintonizados, vereadora Márcia, público presente. Senhor presidente, eu gostaria de falar a respeito desse projeto de lei, mas eu não quero falar para os leigos. Nós temos que falar para quem é entendedor das leis, principalmente que vai interpretar aquilo que for mencionado por esse vereador aqui nessa tribuna. Senhor presidente, quando, numa outra oportunidade, eu entrei com esse projeto de lei solicitando a revogação da lei, não um projeto substitutivo, a revogação da lei, cujo eu até peço desculpas ao senhor presidente, escusas ao senhor presidente, que ele entendeu a minha prerrogativa, porque a gente estaríamos votando numa lei substitutiva que ia trazer muito mais dificuldades de poder se instalar qualquer posto de gasolina aqui em Embu-Guaçu, até porque o presidente, sabiamente, quando ele apresentou o projeto de lei, ele apresentou o substitutivo. E se vocês olharem e consultarem, não para os leigos, né? Consultarem aqueles que realmente são os estudiosos das leis, ele baseou-se na lei ambiental. E essa lei ambiental, ela dificulta na íntegra a instalação de qualquer posto de combustível no município de Embu-Guaçu, e que seria pior a instalação desses postos de combustível. Isso é a minha interpretação e a forma que eu interpretei a lei. Eu gostaria muito de poder revogar a lei e deixar na íntegra, para que outros, numa outra oportunidade, com a lei revogada no nosso município, se instalasse postos de gasolina na nossa cidade. Pode ter certeza absoluta disso. Mas a lei substitutiva dificulta mais ainda a instalação de postos de gasolina no município. É só os interpretadores aí da lei ler o projeto e fazer o questionamento. De uma outra forma, senhor presidente, eu gostaria de dizer, senhor presidente, chega a doer a mente. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que, principalmente, eu gosto de falar na íntegra, né? Para o companheiro Bibi, o Bibi que fez alguns vídeos na cidade, tenho o maior respeito ao Bibi, né? A gente não temos lados opostos diferentes, que ele só esqueceu de mencionar o objetivo dele ter colocado esses vídeos do município, quem ele representa. Ele representa o prefeito de Embu das Artes, o Ney Santos, que é dono de postos de gasolina também na cidade. Ele também... Bibi, por gentileza, Bibi, por gentileza, Bibi, por gentileza, eu peço ao público presente que, infelizmente, é o regimento da casa. Não foi eu que escrevi, eu sei, Bibi, eu sei, Bibi, não, mas por gentileza, eu peço a gentileza. Senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza, voltando, Bibi, por gentileza. Voltando, senhor presidente, voltando ao que eu ia falar, presidente,
Então os interesses dele nada mais é de ser o papagaio de pirata, poder ir lá e dizer que conseguiu aprovar uma lei para que se instalasse o posto de gasolina do prefeito lá da cidade que ele representa no município de Embu-Guaçu. Então nós temos que deixar bem claro, quando a gente fala as asneiras em redes sociais, tem que ouvir também. Tem que aprender a ouvir. Eu falo na cara, não fico subliminarmente falando as coisas. Já disse a você, quem você representa não me representa. Essa é a diferença. Você representa o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, vai apoiar a irmã dele como deputada aqui, é um direito seu. Nós temos que respeitar o seu direito político. Você está do lado que você quiser. É o lado que você quiser. Eu estou sendo humilde, quem não está sendo é ele. Ele está gritando, está discutindo. Então, deixa eu concluir a minha fala. Falei o nome porque é uma prerrogativa minha de falar. Eu não falo subliminarmente falando. Vou suspender a sessão. Dá um tapa aí. Tá bom? Suspenda a sessão Senhor por 10 presidente, minutos. senhor presidente, concluindo, senhor presidente, o nervosismo do rapaz acusa, né? Acusa. O nervosismo é uma manifestação dele, acusa realmente quem ele representa. Senhor presidente, e dando continuidade a isso, o maior objetivo que nós temos no município de Embu-Guaçu, tantos comerciantes que aí se encontram ou não, o projeto ele veio de encontro a você propiciar a redução dos preços de combustíveis que estão caríssimos na nossa cidade. Isso é um fato. Quando você vai para Itapecerica da Serra, você chega lá, você tem 5, 6 postos de gasolina no município de Itapecerica da Serra, 8, 9, 10, 12 postos de gasolina no município de Itapecerica da Serra. Aqueles postos que a população mesmo reclama, vamos falar a verdade, aqueles postos que a população reclama, ó, o álcool está 2,10 e a gasolina está 3,20. Quem que vai abastecer nesse posto de gasolina não vai ter o carro saindo rateando por aí? Quando você vai em Itapecerica da Serra, você chega no posto BR de Itapecerica da Serra, você chega no posto Ipiranga de Itapecerica da Serra, você vê que os preços desses postos que têm essas bandeiras tradicionais no nosso país, no nosso estado, são gasolinas que têm um preço um pouco mais acessível, mais, digamos assim, um pouco mais alto esse preço, porém são gasolinas que, teoricamente, a população diz que tem qualidade. Então, conversado aqui com alguns empresários do município, diferente de estar representando postos clandestinos por aí, que tem supostos, digamos assim, envolvimentos obscuros, conversando, nós solicitamos que fosse baixado o preço do combustível no município de Embu-Guaçu. E quando você vai em alguns postos de combustível da cidade, senhor presidente, porque quando nós vemos aí para essa Casa de Leis, quando nós vamos para a Câmara Municipal, você tem que ter coragem de subir, votar e questionar, e bater de frente. Jamais eu estou ofendendo a pessoa do Everton Ribeiro, não estou te ofendendo. Aonde que eu ofendi você? Eu falei uma situação que você representa, de fato representa. Ou eu estou mentindo que você representa? Eu estou mentindo como? Nas suas redes sociais já diz quem você representa. É você mesmo que tem nas suas redes sociais as pessoas que falam, então, politicamente. E eu não falei nada a ver. Então, o seu interesse, no meu ponto de vista, evidentemente é correto. Você representa um lado que quer explorar um comércio na cidade de Embu-Guaçu, no nosso município. Então, é um direito seu. E eu tenho o meu lado de poder defender a minha tese, o meu pensamento, o meu modo de pensar. Então, quando você vai numa rede social e faz questionamento, que todo mundo é vendido, que todo mundo se vendeu, você tem que ver quem você representa. Quem você representa e o que você representa e o que a imprensa diz de quem você representa. Então não queira falar que alguém é vendido aqui por quem você representa lá em Embu das Artes. Respeita, para você ser respeitado. E sempre foi respeitado por mim. Então nas redes sociais você questionou e deixou no ar esse tipo de situação. Então você só se esqueceu de dizer, eu represento o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, represento a irmã dele que é candidata a deputada e ele, por sua vez, tem comércio de combustível também. Então alguma coisa você está representando para ter tanta veemência nessa sua cobrança. Então é o meu modo de pensar e de dizer, e eu falo isso para você com todo respeito. Eu não faltei de respeito com a sua pessoa, não fui mal educado com você, nunca faltei de respeito com você e sempre respeitei seu lado político. Sempre, jamais deixei de respeitar. E nunca cheguei em vias de fato com você de ofensas morais e pessoais. Tanto que nós não somos amigos em redes sociais. Isso é um fato. Porque eu tenho o meu lado e você tem o seu lado e é respeitado. Então esse é um dos motivos, senhor presidente. Segundo motivo, foi conversado, se os senhores começarem a passar nos postos de combustível do município de Embu-Guaçu, não é porque essa lei está sendo votada aqui, que amanhã ou depois o camarada vai aumentar o combustível na cidade e pode se colocar a revogação do projeto de lei novamente. E o projeto substitutivo que o presidente colocou, no meu ponto de vista, cria mais dificuldades, Alemão, cria mais dificuldades para se instalar. Se o camarada pegar o projeto de lei, ler ele na íntegra e ver as leis ambientais que ele se encontra, eu quero ver ele conseguir se instalar no município de Embu-Guaçu. Quero ver ele se instalar.
Então, no meu ponto de vista, eu votei contra o projeto substitutivo porque vai criar muito mais dificuldade na cidade para poder se instalar. É só interpretar. Eu tenho pessoas aqui que não são leigos, que são pessoas inteligentes, que vai fazer essa análise. E fazendo essa análise simples, vai ver o porquê do interesse de um lado e o porquê da interpretação dessa lei, quando você interpretar a lei por sua vez. Então, meu ponto de vista é isso. Se abaixou o combustível na cidade, o álcool lá no Itapecerica da Serra, que eu vi os preços por aí, que andei por aí, a média do álcool é 2,49, 2,59 nos postos de gasolina com bandeira. E o dono do posto, os donos do posto de gasolina aqui em Embu-Guaçu baixaram o preço para o mesmo preço que está lá. E tem que baixar mais o preço ainda. Isso é um fato. Eu tenho aqui comerciante aqui no ramo do gás que não explora o povo de Embu-Guaçu, que trabalha dentro da condição per capita do município. Eu estou mentindo. Eu tenho comerciantes que trabalham. E quando o comerciante trabalha aqui no município de Embu-Guaçu e vê uma empresa clandestina que vem de fora aqui na cidade, a primeira coisa que ele vai fazer é reclamar para o órgão e dizer: tem muita clandestinidade do município de Embu-Guaçu. Por exemplo, o bujão de gás de qualidade que tem no município é Ultragás, todo mundo sabe disso, nós temos o representante do gás aqui. Se vier um gás clandestino de fora, bandeira branca aí vendendo a preço de banana, vai ser questionado. Então, qualidade, quando a gente se fala isso, quando se respeita, é dessa forma. E respeitar a população é fazer com que se baixe o preço do combustível na nossa cidade. É isso que o Brasil inteiro está brigando, está clamando. Quando teve uma greve dos caminhoneiros, era que baixasse o preço do diesel no Brasil, e baixou. Então, quando você apresenta uma condição dessa natureza, não é para você abrir o município de Embu-Guaçu para ver um monte de posto de gasolina clandestino, com gasolina adulterada, com preço que lá embaixo, para poder enganar a população e se infiltrar na cidade. É nesse aspecto que eu estou falando. O meu principal objetivo no município de Embu-Guaçu é abaixar os preços e os valores dos combustíveis que eram altíssimos. Eu tenho certeza absoluta que vai abaixar ainda mais, porque essa lei veio aqui para fazer com que o próprio comerciante da cidade comece a se atentar. Existe uma lei no município, a gente não quer que venha, evidentemente, postos de gasolina clandestino com gasolina adulterada na cidade e que nem venha se promover situações obscuras no nosso município aqui, mas que tenha combustível de qualidade, porém com preço acessível para a nossa população. Esse é o principal objetivo. Eu apresentei 2 vezes um projeto para revogar a lei e nunca passou aqui. Para revogar, porque revogou a lei, acabou, fica sem lei e qualquer um se instala na cidade. Mas pensando bem, você revogar a lei e criar um substitutivo que dê, digamos assim, dificuldade de instalação aqui, é pior. E lá na frente, quem interpretar as leis de como se instala um posto de gasolina aqui no município, lá na frente vai dar razão pelo que foi mencionado aqui nessa tribuna. Então eu deixo bem claro, eu justifico, eu não falto em sessão, eu justifico, eu estou aqui para poder falar, o que eu tenho, subo na tribuna, justifico o meu voto, bato de frente com o povo, não tenho nenhum tipo de objeção em conversar, em debater, em legislar, não tenho, digamos assim, receio, medo de ninguém, não sou papagaio de pirata de outros municípios, eu estou aqui para poder trabalhar e legislar e dar o voto de acordo com o que eu acho que com quem tem que ser dado o voto. Eu não estou aqui amando de ninguém. Tem pessoas aqui na Câmara Municipal que hoje, senhor presidente, compareceu aqui em específico, mas nunca vem. Tem outros que vêm, que comparecem, mas tem gente que nunca vem. Então compareça constantemente na Câmara, vê o trabalho que o vereador presta aqui no município constantemente, vê o trabalho que o vereador presta, e quando você for numa rede social, você procure falar aquilo que você está representando, aquilo que você representa. Aquilo que você representa. Nós representamos aqui uma população do modo geral. E o meu ponto de vista é que o preço do combustível seja reduzido no município de Embu-Guaçu, que baixe o preço do combustível como for baixado aí. Então algum sinal, algum recado foi dado. Seria muito fácil hoje você votar um projeto de lei aqui na Câmara e o preço continuar subindo constantemente. Aí sim, mas se baixou, é porque teve, digamos assim, um alerta dado. Ó, você baixa o preço do combustível da cidade, dê um preço acessível para a população aqui, para que nós possamos aqui preservar o comércio local. Preservar o comércio local. Então, se o preço é acessível, por que lá os postos BR da BR-116, postos de gasolina com gasolina de qualidade da BR-116, é R$ 4,39 o preço, senhor presidente, mais 5 minutos para concluir, é R$ 4,39 o preço, é R$ 2,49, e aqui tem que ser mais caro a gasolina. Por que tem que ser? Então abaixa o preço do combustível relacionado aos preços de lá, que a gente passa a respeitar o comércio da nossa cidade e a população vai fazer uma leitura, vai analisar. Não é querer fazer pressão em rede social, pressão política, que vai fazer com que nós venhamos mudar o nosso ponto de vista e a nossa modo de pensar em torno da população. Não tenho receio nenhum de rede social, não tenho receio nenhum de algumas partes da cidade. Respeito a todos. Nós temos que respeitar. Mas também, para você poder falar, você tem que também saber ouvir. E quando você sabe ouvir, você pode falar à vontade, mas tem que saber ouvir.
Quando se sabe ouvir, e aí tem argumento. Aqui nós temos argumento para debater com a população, nós temos argumento para debater com o comerciante, nós temos argumento para bater com qualquer cidadão, dentro de uma linha de respeito, e eu vou apresentar as minhas teses e você apresenta as suas. E fala para mim, se esse projeto aqui, substitutivo, não vai dificultar para vir aqui e instalar qualquer tipo de comércio relacionado a combustíveis. Analisa a lei e depois você fala. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlinhos. Muito obrigado. Bibi, por gentileza. Bibi. Vamos lá, Carlinhos, pode falar. Bom dia ao público presente, aos internautas, aos nossos pares e à mesa e ao presidente da casa. Eu venho justificar o meu voto. Eu não tenho rabo preso com prefeita, eu não tenho rabo preso com empresário nenhum. O que eu tenho para poder falar é que eu trabalhei 11 anos, eu junto com meu pai, em rede de postos de gasolina. 11 anos. O que eu vou falar aqui para vocês, eu falo com propriedade. Porque eu trabalhei em 6 redes de postos de gasolina diferentes. 4 delas hoje estão fechadas. Quem fazia, em duas bandeiras, quem fazia a mistura do combustível era eu. Então eu sei com propriedade do que estou falando aqui. Eu sei muito bem que a gente não pode derrubar uma lei colocando outra que vai dar oportunidade para tubarões, casal de tubarões entrar na nossa cidade. A gente tem que rever a lei que está aí, que é de boa intenção, que vai ser boa para o nosso município, mas de momento algum, Bacelar, eu posso até pedir perdão para o senhor pelo que vou falar, em momento algum procurar a nossa fiscalização para fazer o projeto junto, para amparar a nossa fiscalização. Eu sou a favor de abrir mais postos de gasolina, sim, para que tenha novos postos de gasolina na nossa cidade, sim, mas que faça junto com a nossa fiscalização uma nova lei para que seja aberto, sim, o posto de gasolina para o nosso povo aqui na cidade. Então eu falo para você que eu não sou contra a lei, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu só sou a favor do verdadeiro combustível na nossa cidade, porque o mesmo que cobra hoje para a gente abrir mais postos de gasolina, se a gente não abrir amparado com a nossa fiscalização, é o mesmo povo que cobra para poder abrir mais posto de gasolina, vai ser o povo, Bacelar, que vai cobrar para a nossa fiscalização fechar o posto de gasolina com gasolina clandestina. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito a nossa lei. A gente tem que amparar primeiro a nossa fiscalização. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Eu só gostaria de deixar claro uma situação. Acho que o vereador que mais entende, né, os votos contrários sou eu. Porque na administração passada eu tive bastante votos contrários em relação a qualquer propositura que eu colocava, e eu entendo, eu acho que é da democracia, o votar a favor, o votar contra, eu jamais vou questionar voto, o vereador não precisa pedir desculpas pela votação, jamais vou questionar a votação, qualquer ela que seja favorável, seja contrária, eu sei como é que funciona, entende? Então, é exercício da democracia, se vocês estão aqui hoje é porque o povo votou em vocês, tem a eleição novamente, quem estiver contente ou descontente sabe como funciona, né? Então, assim, jamais vou questionar qualquer vereador de maneira alguma em qualquer votação. Acho que a democracia é assim que se faz, muitos questionam, mas acho que nossa democracia é nova, muito tem que se aprender ainda, em contrário a muitas que nós vemos por aí. Temos nossas mazelas, nossos defeitos, nossas necessidades, nossas ansiedades, e acho que toda reivindicação da população é lícita também. Eu acho isso, acho que só, assim, igual eu falei, há maneiras e maneiras, né? Se o regimento interno desta casa diz que os vereadores devem falar, e o público presente, nesse momento em especial, teriam que estar só atento e ouvindo, eu cobro por esse motivo, porque nós temos um regimento e o regimento assim o diz. E não fui eu que fiz o regimento já está aqui na casa há muitos anos. Então, assim, não questiono o vereador e também não questiono a população. Eu só acho que há formas e formas, né? Mas no demais, acho que é assim que funciona, tudo é aprendizado e temos uma longa carreira para frente para ver o que pode ser feito, mas concordo em especial com uma fala do vereador que foi dito aqui. Temos que partir da primícia que a partir de amanhã, quando eu falo amanhã não é necessariamente o dia de amanhã, temos que partir da primícia que temos um município para ser gerado e administrado, gerido, né, e administrado, e temos que tentar fazer o melhor para a cidade. Não questiono a votação de ninguém, jamais questionarei, pode ter certeza disso. Obrigado, vereador, pelas falas. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. Com a palavra, o Lisandro. Não reconheci a voz, me desculpa, Lisandro.
Bom dia novamente. Sobre essa lei, eu já falo dela há muito tempo, né? E eu gostaria de deixar claro aqui que eu não tenho nada contra nenhum empresário da cidade, muito pelo contrário. São empregadores da cidade, pessoas sérias na cidade, né? Só que eu estou aqui representando o povo, né? E eu não me canso de repetir isso. A mim mesmo, a cada voto que eu vou dar, eu me lembro disso, né? Então, não represento o Ney Santos, não trabalho para ele, não vou trabalhar, então estou bem isento para falar, né? Nunca nem conheci ele, né? E eu entendo o seguinte: primeiro, que o que foi dito aqui, que essa lei dificultaria mais a implantação de poços, no meu entendimento jurídico, não é verdade, porque o projeto substituto do presidente nada mais é que uma repetição da legislação estadual. Para se instalar posto de gasolina, no município de Embu-Guaçu ou qualquer outro município do estado de São Paulo, tem que se respeitar essa legislação. O que o substitutivo do presidente fazia era revogar aquelas outras invenções que fizeram na cidade de estabelecer distância mínima de outros postos, de gasolina, etc. e tal. Então, quando se fala em livre concorrência, o Alemão do Gás está aqui, ele já é mais ou menos o ramo, ele poderia ter a intenção de abrir um posto de gasolina. Agora, eu vou contar que vão vir postos de gasolinas clandestinos para a cidade? Se vierem, existem agências reguladoras, né? Exatamente. Existem agências reguladoras exatamente para combater esse tipo de prática ilícita. Eu jamais quero que o empresário da cidade sofra concorrência desleal. Jamais. Isso não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver em querer revogar uma lei dessa, que você estaria atraindo comércio irregular para a cidade. Muito pelo contrário. O Alemão, se amanhã abrir na esquina um concorrente dele, sem alvará, o que você vai fazer? Vai na agência reguladora e vai fazer a denúncia. É assim que as coisas devem acontecer. Então, o meu entendimento jurídico, a lei simplesmente suprimia aqueles artigos que eu entendo desde sempre abusivos e que reservavam o mercado, no meu entendimento. Não estou falando que o autor da lei, que por coincidência tem a alcunha de Walter do Posto, quis reservar mercado. Não estou afirmando isso, que eu não posso afirmar isso, né? Mas eu entendo que aqueles artigos, além do que diz que deverá cumprir, que na verdade nem precisava existir, esse artigo que fala que você deve seguir a norma estadual, nem precisava existir na lei municipal, que ela é obrigatória, né? Então, eu entendo que, definitivamente, dia 7 de agosto é uma data triste para o município, porque a lei do senhor Walter do Posto foi aprovada exatamente no 7 de agosto de 2007, né? Nos últimos meses do mandato dele. Obrigado. Mais algum vereador? Encerrada essa fase. Para a ordem do dia da próxima sessão, a matéria será dada publicidade até 48 horas antes, conforme determina o regimento interno. Os senhores vereadores que desejarem fazer uso da palavra na explicação pessoal poderão fazê-lo utilizando a tribuna. Informo que, nesse momento, os senhores poderão fazer em 5 minutos e que não é permitido a parte. Nenhum vereador? Nada mais havendo a tratar. Agradeço a Deus aos presentes e está encerrada a presente sessão ordinária. Já de imediato, este presidente convoca a sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei 013/2018, que cria o Conselho Municipal de Turismo. Então, fiquem os vereadores todos informados, já daremos início em
Voltaremos então, meio-dia 15. Vamos parar para o almoço, Elias? Vamos parar para o almoço? Vamos parar para o almoço? Vamos voltar então às 13 horas. 13 horas voltamos, tá?